Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, antes que o mundo grite suas urgências, antes que a correria engula nossa calma, eu quero te convidar a parar por alguns instantes e fazer algo simples, mas poderoso. Confiar. Confiar não em planos, não em pessoas, não em notícias, mas em Deus. A palavra de hoje está em Provérbios 3, versos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Essa promessa tem um peso de ouro, e é sobre ela que vamos orar nesta manhã. Não precisa ter tudo resolvido, não precisa entender tudo. Só abra seu coração agora e me acompanhe nessa oração que começa com entrega, passa pela confiança e termina com direção. Se você crê que Deus pode endireitar o caminho à sua frente, fica comigo até o fim, bem discretamente. Inscreva-se aqui para receber todos os dias uma palavra como essa que fortalece, consola e guia. Senhor, nesta manhã eu me rendo diante de Ti, não com respostas, mas com perguntas, não com soluções, mas com fé. Há tanta coisa que eu não compreendo, decisões difíceis, caminhos incertos, medos silenciosos que só o Senhor conhece. Mas hoje eu escolho confiar. Confio no Teu amor que não falha. Confio na Tua presença que nunca se atrasa. Confio na Tua sabedoria que vai além do que eu posso enxergar. Mesmo quando não entendo os porquês, mesmo quando o chão parece escorregadio, eu levanto os olhos e digo: eu confio em Ti, Senhor. Que essa oração seja meu ato de fé, minha âncora no meio do caos, meu grito de esperança quando tudo em mim quer desistir. Conduz meu coração para o lugar onde o medo não governa, onde a ansiedade não dita o ritmo, onde Tua vontade é o meu descanso. Pai amado, quantas vezes eu tentei resolver tudo com minhas próprias mãos? Quantas vezes confiei mais na lógica do que na fé, mais nas circunstâncias do que na promessa? Mas hoje, neste exato momento, eu deixo os meus entendimentos de lado. Entrego as análises, os cálculos, as suposições, os planejamentos excessivos e me prostro diante do Senhor. Toma o controle. Me ensina a caminhar não com pressa, mas com propósito. Me ensina a depender não daquilo que sei, mas daquilo que o Senhor revela. O Teu entendimento é perfeito. Tua sabedoria é infinita. Tu vês o que eu não vejo. Por isso, Pai, endireita meus caminhos, aponta o norte, tira os obstáculos. E se for preciso mudar a direção completamente, que assim seja, desde que seja Tua mão a me guiar. Senhor, eu reconheço a Tua soberania. Em todos os meus caminhos, eu quero reconhecer o Senhor, nos dias bons e ruins, nas vitórias e nas perdas, nos momentos em que tudo parece claro e nos dias em que tudo está nublado. Que eu nunca me esqueça de que o Senhor está comigo, mesmo quando estou perdido. Que a minha primeira reação diante de qualquer decisão seja buscar a Tua presença. Que eu não me apoie em conselhos vazios, nem em atalhos perigosos, mas em Ti, que eu pare antes de agir. Que eu ore antes de decidir, que eu pergunte antes de assumir que sei o que é melhor. Ensina-me a reconhecer a Tua voz nas pequenas coisas, num silêncio que acalma, num conselho inesperado, numa porta que se fecha e me protege. Que minha vida seja marcada por essa dependência, não como fraqueza, mas como sinal de sabedoria. E talvez você tenha acordado hoje com um coração cheio de dúvidas, com aquela sensação de que algo precisa mudar, mas sem saber exatamente por onde começar. Você já tentou tantos caminhos, tantas soluções humanas, que agora está cansado. E eu entendo. É exatamente aí que Provérbios 3, 5-6 brilha como uma luz em meio à escuridão. Deus não está pedindo que você entenda tudo, nem que tenha todas as respostas. Ele está dizendo: confie, não de forma superficial, mas com todo o seu coração. Confiança que se entrega mesmo sem ver. Fé que caminha mesmo quando não entende. Quando você desiste de controlar tudo e diz: Senhor, eu confio em Ti mais do que na minha própria lógica, algo sobrenatural acontece. Deus começa a endireitar caminhos tortos, limpar o que está confuso, organizar aquilo que parecia impossível de arrumar. E se hoje, ao ouvir essa oração, você sentir esse chamado, não ignore. É o próprio Deus dizendo: filho, filha, deixa que eu guio. Entregar os caminhos ao Senhor não é um ato único, é um exercício diário de humildade,
é um estilo de vida. Quando você reconhece Deus em todos os seus caminhos, no levantar, no deitar, nas decisões pequenas e grandes, você está permitindo que o céu participe da sua história. E isso muda tudo. A ansiedade começa a perder força, a pressa dá lugar à sabedoria e a direção divina começa a se manifestar. Talvez você tenha sido levado a acreditar que precisa dar conta sozinho. Mas Deus nunca te criou para lutar sozinho. Ele quer estar com você nas decisões de hoje, na escolha do trabalho, no cuidado com sua saúde, nas palavras que vai usar com sua família. Reconhecer o Senhor é abrir espaço para Ele agir. É como dizer: Senhor, sem Ti, eu não dou um passo. E ao fazer isso, prepare-se. Ele vai abrir caminhos onde não existiam trilhas. Ele vai mudar o cenário ao seu redor e, mais ainda, vai mudar o seu interior. Muitas vezes, a maior muralha entre nós e a vontade de Deus é o nosso próprio entendimento. Queremos entender tudo, prever tudo, controlar tudo, mas Deus é Deus, e a fé que Ele nos pede é justamente aquela que continua confiando quando nada faz sentido. Talvez você tenha tomado decisões pelas suas próprias forças e agora carrega as consequências, mas hoje é o dia do recomeço. Hoje é o dia em que você pode dizer: Senhor, eu não quero mais depender só de mim. Me ensina a depender de Ti. E não importa quantas vezes você se desviou, Deus ainda quer endireitar suas veredas. Ele faz isso com amor, com paciência, com poder. Ele não te rejeita pelos erros do passado. Ao contrário, Ele transforma o que era erro em testemunho, o que era dor em propósito, o que era perda em milagre. Mas tudo começa com um ato de confiança, um passo do fé. E esse passo pode ser dado agora. E se eu te dissesse que mesmo sem entender o porquê de tantas portas fechadas, Deus ainda está no controle, mesmo quando você sente que tudo saiu do rumo, que os dias passaram sem resposta, que orações foram feitas em vão, há uma promessa viva, silenciosa e poderosa operando em seu favor. Provérbios 3 não é só um conselho, é um convite do próprio céu. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não com a parte que sobra, não só quando tudo vai bem, mas com tudo o que você tem. Com as partes quebradas, com os sonhos despedaçados, com os traumas que ninguém vê. E essa confiança não exige que você tenha certeza de tudo, apenas que você se entregue. Deus não te pede provas, Ele pede o seu sim. E quando você reconhece o Senhor nos seus caminhos, mesmo os mais escuros, até mesmo os que você percorreu em lágrimas, Ele começa a endireitar aquilo que parecia perdido. Ele coloca alicerces onde antes só havia areia movediça, traz paz onde só havia ansiedade, e começa a operar nas entrelinhas da sua vida. Hoje, neste exato momento, algo invisível está sendo alinhado no mundo espiritual. Algo que estava travado começa a se mover, e não porque você é perfeito, mas porque decidiu confiar, mesmo sem entender. E essa é a fé que Deus honra. É essa fé que muda histórias. É esse ato de entrega que move o céu. Então agora, respire fundo. Silencie por um instante os barulhos do mundo. Esqueça os prazos, as contas, os medos, as perguntas sem resposta. Apenas diga com a alma: Senhor, eu confio em Ti, mesmo sem entender o que está acontecendo, mesmo sem enxergar o final dessa estrada, mesmo sem conseguir explicar a dor que sente. Mesmo com o coração ainda ferido, com os olhos marejados, com um peso que ninguém vê, você confia, porque algo dentro de você ainda acredita. Porque lá no fundo, você sabe que existe um Deus que trabalha em silêncio, que observa cada lágrima escondida, que recolhe os pedaços do seu cansaço e transforma em força. Confiança é quando você escolhe entregar o controle mesmo tremendo por dentro. É quando você abre mão da necessidade de entender tudo e apenas descansa, porque sabe que existe um propósito e que Deus vê o que você não vê. Ele sabe onde esse caminho vai dar. Ele conhece as respostas que o seu coração ainda nem sabe que procura. E hoje, eu quero declarar sobre a sua vida que o Senhor vai à sua frente, endireitando o que está torto, aplanando o que está áspero, abrindo o que parecia trancado, curando o que estava esquecido. Que sua alma seja tomada agora por uma paz que não depende de circunstâncias. Uma paz que silencia vozes internas de cobrança, de medo, de insegurança.
que você durma melhor esta noite, que sua mente desacelere, que seus pensamentos não te dominem, que sua fé tome o lugar da ansiedade. E se hoje foi difícil, se ontem foi pesado, se você pensou em desistir, saiba que você está mais perto da resposta do que imagina. O céu não te esqueceu. Deus ainda tem planos para você, e não são planos de dor, mas de esperança, de restauração, de vida plena. E se essa oração encontrou você no momento onde tudo parecia escuro, entenda, foi Deus te chamando de volta para a luz. Volte a acreditar, volte a caminhar, volte a sonhar, volte a confiar, confie de todo o coração. Reconheça o Senhor em cada passo, mesmo que ainda seja incerto. E Ele mesmo, vai endireitar suas veredas, vai conduzir seus pés, vai restaurar sua história. E se você sente que este vídeo tocou a sua alma, compartilhe com alguém. Talvez outra pessoa esteja precisando exatamente desta mesma palavra. E se ainda não é inscrito aqui, inscreva-se no canal, não por obrigação, mas porque aqui é um refúgio, consolo e esperança. Volte sempre que o coração apertar, volte sempre que o dia amanhecer pesado. Há um Deus que está à sua frente, e Ele vai continuar endireitando o seu caminho, um passo de cada vez.